dia a todos que acompanham a nossa videoaula. Esse é o nosso 9º módulo e a nossa 3ª aula sobre cálculo da heparina. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. A nossa próxima questão é a nossa 5ª questão, que vem dizendo o seguinte em seu enunciado: temos que administrar 0,5 ml de heparina por via subcutânea e queremos utilizar seringa de insulina para fazer o procedimento. Quantas unidades corresponde 0,5 ml? Observe muito bem que a prescrição vem dada em ml. A prescrição é para realizar a administração de 0,5 ml de heparina, sendo que quantas unidades internacional corresponde esses 0,5 ml? Ou seja, a prescrição foi feita em ml, sendo que eu tenho na enfermaria, vamos colocar como exemplo, a seringa de insulina. Então vamos ver aqui como que nós devemos proceder. Vejamos como é fácil resolver esse tipo de questão. Então, você já sabe que 100 unidades internacionais de heparina temos assim 1 ml, ou seja, as seringas de 100 unidade internacional têm um volume ali de 1 ml, isso que eu quero dizer para você. Sendo que, observe muito bem que a seringa de 100 unidades internacional tem graduações extremamente diferentes que uma seringa convencional de 1 ml, sendo que 1 ml temos que 100 unidades internacionais de insulina. Nesse caso aí, essa conversão não é difícil de se realizar. Como eu sei que uma seringa de 1 ml temos 100 unidades internacionais de insulina, vamos dizer aí como exemplo, tá? Então eu tenho um parâmetro para calcular. Eu tenho um parâmetro, só aplicar agora a regrinha de 3, que nós vamos fazer o seguinte: é só utilizar a regra de 3 e realizar esse cálculo, aonde eu tenho 100 unidade internacional, bem dizer, equivale a 1 ml. Eu tenho que saber em quantas unidades internacional eu devo aspirar essa insulina, até quanto, porque foi prescrito em 5 ml. Observe muito bem que eu tenho que procurar o X, né? Para me descobrir até quantas unidades internacional vou ter que aspirar, tá? Para eu ter 0,5 ml. Aplicando aí a regra de 3, onde eu vou realizar a seguinte multiplicação: x vezes 1 e 0,5 vezes 100 unidade internacional. Quando eu realizo isso, eu tenho a seguinte montagem da conta, onde fica x vezes 1 no primeiro membro e no segundo membro vai ficar 0,5 vezes 100. Assim vai ficar a nossa continha, onde o x vai continuar no primeiro membro, 1 vai passar para o segundo membro dividindo, e os 50, que origina de 0,5 vezes 100, que dá 50. Esse 50 vai ficar no numerador no segundo membro. 1 vai passar para o segundo membro dividindo. Assim eu tenho o resultado dessa divisão de 50 por 1, que é igual a 50 unidades internacionais. E na prática, o que vai acontecer? Eu tenho um frasco, ampola, onde contém aí 25.000 unidades internacionais, que está diluído em 5 ml, sendo que a resposta do meu cálculo, em que 0,5 ml que foi prescrito, e eu realizei esse cálculo de conversão de ml em unidades internacionais, equivale a 50 unidades internacionais. Observe muito bem que a questão vem dando que eu tenho que administrar 0,5 ml. Eu não sabia essa conversão. Eu realizei esse cálculo, agora eu sei que 0,5 ml equivale a 50 unidades internacional. E aqui eu tenho frasco ampola de 25.000 unidades internacional, que está diluída em 5 ml. Eu tenho aqui na tela também ao lado uma seringa que vem graduada em unidades internacionais. Essa seringa está graduada em 100 unidades internacional. Então, até onde eu devo aspirar é até aqui onde está escrito 50 unidades internacional. Eu vou aspirar até onde tem 50 unidades internacional, que equivale a 0,5 ml. Sendo que eu vou aspirar até aqui e administrar no paciente. Observe muito bem que, utilizando a solução de heparina,
aspirar apenas o que corresponde a 50 unidades internacional e administrar esse medicamento por via subcutânea. Espero ter esclarecido bastante sobre esse tipo de situação de cálculo desse medicamento. Agora vamos para a próxima questão. A próxima questão que nós vamos responder aqui para vocês é a sexta questão. Temos que administrar 0,4 ml de heparina por via subcutânea e queremos utilizar a seringa de insulina para fazer o procedimento. Quantas unidades internacional corresponde 0,4 ml? Observe muito bem que a prescrição é dada em ml, onde é 0,4 ml, sendo que eu vou administrar esse medicamento utilizando uma seringa em unidades internacionais. Nesse caso, vou ter que converter esse 0,4 ml em unidades internacionais, porque eu vou aspirar com uma seringa que está graduada em unidades internacionais. Veja como é fácil resolver esse tipo de questão. Você já sabe que 100 unidades internacional de heparina, temos assim 1 ml. Nunca esqueça esse detalhe. Nunca esqueça esse detalhe e que em 100 unidades internacional de heparina, eu tenho aí 1 ml nesse caso, tá certo? Assim é só proceder da seguinte maneira. Eu vou observar muito bem a seringa de unidade internacional e observar até onde eu tenho que aspirar. Observe que eu tenho que realizar um pequeno cálculo matemático, aonde eu já tenho um padrão aqui. Eu já sei que em 1 ml temos 100 unidades internacionais. Agora, como eu tenho esse padrão para calcular, eu tenho em 100 unidades internacionais, eu tenho 1 ml, então eu vou ter que saber agora realizar essa conversão para saber em quantas unidades internacionais equivale 0,4 ml que foi prescrito. Agora é só aplicar a regra de 3, mas observe um detalhe, que eu coloquei X unidade internacional, que é o valor que eu tenho que procurar no meu cálculo, e eu tenho que converter, é uma conversão na realidade que vai acontecer de 0,4 ml em unidade internacional. E eu coloquei também ml embaixo de ml. Agora é só realizar o cálculo utilizando a regrinha de 3, onde eu faço esse cruzamento x vezes 1 e 0,4 vezes 100. A minha conta vai ficar montada da seguinte maneira: no primeiro membro vai ficar x vezes 1 e no segundo membro vai ficar 0,4 vezes 100. Realizando esse cálculo, vai ficar no primeiro membro x, porque é x vezes 1, vai aparecer só o x, onde no numerador desse cálculo aqui, no segundo membro, vai ficar 40, e o 1 que estava no primeiro membro vai passar para o segundo membro, dividindo, onde eu vou ter a divisão de 40 por 1. 40 dividido por 1 dá 40 unidade internacional, ou seja, 0,4 ml, 0,4 ml equivale a mesma coisa que 40 unidades internacional, ou seja, eu vou usar uma seringa graduada em unidades internacionais para aspirar apenas 0,4 ml. Nesse caso, eu vou aspirar apenas 40 unidades internacionais. Observe que na prática, como é que vai ficar esse cálculo? Na prática vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui um frascopola de heparina de 25.000 unidades internacional, onde eu tenho diluído esse soluto em 5 ml. Eu já sei a resposta do meu cálculo, onde esse 0,4 ml equivale a 40 unidades internacional. A partir daí, eu vou olhar a minha seringa e vou aspirar apenas 40 unidades internacionais. E observe muito bem na tela que eu deixei marcado aqui para vocês até onde eu devo aspirar. Eu devo aspirar até aqui, onde está graduado, 40 unidades internacionais. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês consigam acompanhar o que eu estou falando para vocês. Então, utilizando a solução de heparina, aspirar o correspondente a 40 unidades internacionais e administrar o medicamento por via subcutânea nesse paciente. Observe muito bem que na nossa terceira aula sobre cálculo da heparina, as prescrições foram dadas em ml, sendo que foi utilizado seringas graduadas em unidades internacionais. Eu utilizei um cálculo utilizando a regra de 3 para converter ml em unidades internacionais. Assim, eu utilizando a graduação seringa graduadas em unidade internacional, eu aspirei a quantidade certa e exata para administrar no paciente. Se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito,
Convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. Ficamos por aqui, até a próxima aula e fique com Deus.